Faça-se fraco para que você possa ficar forte. Isso conquistará todos os demônios. Isso envergonhará os eruditos. Trará homens e mulheres que Deus chamou, e somente estes. Lembre-se, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem, quando 8 almas foram salvas. Nos dias de Elias, havia apenas 7.000 que o tinham. Oh, pense onde estamos vivendo agora. Quando João entrou em cena, a pequena igreja certamente estava em minoria, mas havia vasos vazios onde despejar o azeite. Aleluia! Deus, permita que nos esvaziemos. Esvaziem-se, amigos, tornem-se fracos, neguem sua capacidade própria. E vocês que estão no rádio, não no rádio, mas que ouvem essas fitas, onde quer que elas cheguem, esvaziem-se, derramem-se sobre o altar de Deus como um sacrifício. Deixem que o anjo poderoso, então, ele os fortalecerá e lhes dará graça para permanecerem de pé. Vamos inclinar as cabeças por um minuto. Ó Senhor, outra manhã de domingo se passou e estivemos sentados nessa assembleia solene, onde homens e mulheres que te conhecem, onde teu Espírito habita em seus corações e eles creem em ti e têm agido de acordo com cada palavra que tu nos comissionaste a fazer. E te agradecemos por essas pessoas. E pode ser que haja outros nas terras onde essas fitas irão, onde pequenas mulheres e homens humildes as levarão para os lares, para as tribos e para outras terras, e que eles possam ouvir, Senhor, e entender e esvaziar-se para que o Espírito Santo possa enchê-los. Talvez haja alguns aqui nesta manhã, Senhor, que tenham se esvaziado desde que começamos a falar, que tenham percebido que confiaram demais em seus próprios pensamentos, em sua própria capacidade, confiando na astúcia de sua própria e simplesmente humana, que não é mais que imundície diante de Deus. Ó Deus, que eles possam se esvaziar agora, submeter-se humildemente e vir para o enchimento do Espírito. Conceda isso, Senhor. É dito na Bíblia: todos os que creram foram batizados. Está sentada neste edifício nesta manhã, Pai, uma pequena mulher sentada ali atrás, e eu me lembro da senhora Hicks vindo até mim uma noite, e ali ela estava deitada, nada mais do que ossos, a pele dos tendões esticada sobre ela. O câncer a havia consumido. Seu marido ainda não era um cristão. Lembro-me da oração que fiz naquela noite. Deus, tu enviaste o pequeno Davi após um leão com uma simples funda, e ele trouxe o cordeiro de volta. Eu disse: este câncer pegou minha irmã. Ele é um demônio. Eu sei que tu és Deus. Eu te vi, Senhor, e sei. Eu falei contigo e tu me respondeste. Eu vim atrás dessa ovelha de Deus. Câncer, solte-a. Então a ordenei no nome de Jesus Cristo que voltasse para casa. E seu marido, que ainda não havia se rendido, creu naquela palavra e levou sua esposa para casa. Aqui está ela nesta manhã, uma mulher grande, forte e saudável. O câncer se foi. Ela veio nesta manhã para ser batizada em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, obrigado por esse vaso vazio pronto para ser preenchido. Deus, eu rogo que tu abençoes essa alma. Senhor, esse é apenas um exemplo entre muitos outros. Rogo que tuas bênçãos recaiam sobre essa audiência solenemente. Deus, solenemente. Se resta somente uma coisa, Pai, que eu posso ver, que é: ou tu te levantas em algum lugar com alguns vasos vazios
e fazes com que este mundo se envergonhe de si mesmo, ou envias Jesus logo, que o fim está aqui, Senhor. Só restam duas coisas a serem feitas, e devemos ver isso agora mesmo, pois sabemos que é o fim. Ou veremos algo poderoso se levantar imediatamente, ou veremos a vinda do Senhor. Todas as profecias se cumpriram. A última coisa, antes da igreja ser ressuscitada, antes que ela seja arrebatada em Apocalipse capítulo 3, era a vinda de um mensageiro para a era da igreja de Laodiceia, que voltaria o coração das pessoas aos primeiros pais, os traria de volta ao Pentecostes original, o que eles afirmam ter. Haveria milhares e milhares de pessoas, como nos dias de Noé, Senhor, que se perderiam. Muitos deles se perderiam. Já vemos isso cumprido, Pai. Venha, Senhor Jesus, arrebate tua igreja, e se for da tua vontade, Senhor, que antes de essa igreja ser raptada, que surja o poder. Ó Deus, enche esses vasos, levante-os, Senhor, sacuda este mundo uma vez mais. Sabemos que será tarde demais, não haverá arrependimento, será tarde demais para eles. Mas mostre teu poder, Senhor. Enche esses vasos e sacuda este mundo como nunca foi sacudido antes. Leve tua igreja então. Deixe o mundo no caos em que ele se encontra. Ó Deus, eles se debatem. Então sabemos que o grande Espírito Santo virá para os judeus. Quando vimos os 144.000 de pé no Monte Sinai, de pé com o Cordeiro, mas a noiva já estava no céu, ela já havia sido arrebatada e o Cordeiro havia voltado, José, para se dar a conhecer ao seu povo. E a Bíblia diz que haverá um arrebatamento entre eles quando o olharem e o virem ali. Quando ele se der a conhecer, eles dirão: onde recebeste essas cicatrizes? Ele responderá: em casa de meus amigos. Então eles dirão: foi ele que nós crucificamos. E ele dirá como José: não vos preocupeis, porque Deus fez isso para salvar a vida dos gentios. Não foi culpa vossa. Então eles disseram que se separariam, uma família da outra, e lamentariam como se o único filho houvesse sido tirado de casa. Ó Pai, esse dia está próximo. Esse é o fim dessas 70 semanas. Esse tempo está próximo, Senhor. Ó Deus, que a voz dos verdadeiros profetas de Deus clame contra essa senhora moderna do dia, essa igreja moderna, essa teologia da igreja moderna. Sacuda esses pregadores que têm medo de dizer a verdade. Ó Deus, tome esses homens e sacuda-os como nunca antes. Faça-os envergonharem-se de si mesmos. Mas sabemos de uma coisa e podemos descansar com plena confiança que ninguém virá sem que o Pai o atraia. E todos os que o Pai me deu virão. Eles chegarão tão longe quanto tu pretendes que cheguem. Mas tu disseste: não temais, pequeno rebanho. É da boa vontade de vosso Pai dar-vos o reino. Sabemos que isso é verdade. Tu nos avisaste o tempo todo que haveria muito poucos que estariam preparados quando esse tempo chegasse. Então haverá uma grande ressurreição, e todos os redimidos que foram redimidos ao longo das eras ressuscitarão. Mas neste último dia, no tempo do fim, a igreja certamente seria uma minoria. Então, vemos isso, Pai. Vemos a mensagem do dia, vemos a rejeição dela, vemos as separações, vemos todas essas coisas. Encontramos teu povo confessando que não são nada. Eles só querem ser cheios de ti. Senhor, agora rogo que tu sacudas o mundo com eles,
há poucos dias antes da vinda do Senhor. Agora, em nosso meio, há doenças, há pessoas que precisam de cura física. Não os deixaríamos de fora, Senhor, pois é dito: não te esqueças de todos os seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Rogamos que teu grande poder de cura esteja sobre cada um que está aqui. Se tu podes salvar uma alma lá fora sem fazer um movimento, apenas com o coração voltado para ti, quanto mais tu podes curar um corpo. Aqui estão os lenços, eu os abençoo em nome do Senhor Jesus, como o grande apóstolo Paulo fez. Que todos que usarem esses lenços sejam curados, que lares desfeitos sejam restabelecidos, que as criancinhas sem pai, sem mãe, separadas, possam ter seu lar unido novamente. Conceda-o, Senhor. Cure agora todos os doentes e aflitos, e a glória seja dada a ti. E, Senhor, nós que estamos tentando manter nossos vasos voltados para cima, nossos olhos voltados para cima, nossos corações voltados para ti, negando que estejamos associados a este mundo. A Bíblia diz que Abraão saiu de sua casa, saiu de sua cidade, para peregrinar na terra da promessa, confessando que não era deste mundo, mas que era peregrino e forasteiro. Abraão, Isaque e Jacó, todos os que têm esse testemunho de que não são deste mundo, simplesmente declaram que há uma cidade cujo artífice e construtor é Deus, e eles estão indo para lá. Que os corações sejam transformados agora mesmo, enquanto eu estou orando, Pai, e que atitudes sejam tomadas. E quando o culto batismal chegar, que haja uma grande comoção entre as pessoas, que haja pessoas que nunca pensaram nisso antes, que isso seja revelado. E tu disseste que todos os que chamaste, tu enviarias. Agora eu encomendo tudo a ti, Senhor, com esta pequena mensagem entrecortada de um pobre vaso sem nada em si, Senhor. Rogo que tu tomes essas palavras e as infundas no coração das pessoas e que elas nunca consigam se afastar delas. Conceda-o, Senhor. Entrego-as a ti agora, em nome de Jesus Cristo. Amém.